crises globais e oportunidades pessoais. Como jovens brasileiros, podem construir um futuro financeiro forte. Introdução: a era da incerteza e o poder do conhecimento. Vivemos uma era marcada por rupturas econômicas, tensões geopolíticas e transformações sociais sem precedentes. O que antes parecia estável, como o domínio econômico da China ou a hegemonia do dólar, hoje é cada vez mais questionado. No meio desse turbilhão, o jovem brasileiro se depara com dois caminhos: ser refém da desinformação ou assumir o protagonismo da própria vida financeira. Neste artigo, vamos analisar cenários globais como a crise estrutural da China e o futuro do dinheiro, aplicando essas lições à realidade brasileira. O objetivo é claro: equipar a nova geração com ferramentas para alcançar segurança, liberdade e crescimento financeiro sustentável. 1. A grande ilusão. Por que a China não é mais o modelo de sucesso durante décadas? A China foi vista como um exemplo a ser seguido. Com taxas de crescimento impressionantes, infraestrutura de ponta e uma força de trabalho gigantesca, parecia apenas uma questão de tempo até superar os Estados Unidos como a principal potência mundial. Mas por trás da fachada, crescia uma fragilidade silenciosa. Os pilares dessa fragilidade são 3. Colapso do setor imobiliário. Durante anos, o governo incentivou o crédito barato e a especulação imobiliária. Resultado: cidades fantasmas, imóveis inacabados e compradores que simplesmente desistiram de investir. Implosão demográfica. A política do filho único, aliada ao envelhecimento populacional, criou um cenário insustentável. Projeções indicam que a China pode perder mais de 600 milhões de habitantes até o final do século, algo sem precedentes na história moderna. Baixa transparência e estatísticas manipuladas. A falta de dados confiáveis impede investidores e governos de entenderem a real dimensão da crise. A opacidade chinesa é um obstáculo à recuperação. Reflexão para o Brasil. Crescimentos artificiais, baseados em bolhas de crédito ou populismo econômico, sempre têm um custo. O jovem brasileiro deve olhar para a China e enxergar uma lição: crescimento verdadeiro só se sustenta com base sólida. 2. O valor do dinheiro está mudando, e você precisa entender isso. Agora, nos últimos 50 anos, o sistema financeiro global foi dominado pelo dólar americano e pela política monetária dos Estados Unidos. Entretanto, à medida que os bancos centrais emitem trilhões em moeda, a confiança no papel moeda está sendo corroída. Jim Rickards defende que o ouro, sendo escasso e universalmente aceito, está destinado a reassumir seu papel histórico como reserva de valor. Ele projeta que o ouro pode chegar aos $15.000 por onça nos próximos anos. O que isso significa para você? Moedas podem ser manipuladas. O ouro, não. A inflação silenciosa come o poder de compra do dinheiro guardado embaixo do colchão ou na poupança. Ter ativos reais é uma forma de proteção contra a instabilidade monetária global. Reflexão prática. Comece a estudar sobre diversificação de patrimônio. Você não precisa comprar barras de ouro. Pode investir em fundos que seguem o preço do metal, por exemplo. O importante é entender que o real, o dólar e outras moedas não são seguras por definição. Tudo depende do contexto macroeconômico. 3. População = produtividade é igual a crescimento. E como isso se aplica ao Brasil? A equação básica do crescimento econômico é clara: quantas pessoas estão trabalhando e quanto elas produzem por hora. Se um país envelhece e não inova, a economia encolhe. A China é o exemplo mais dramático disso. Mas o Brasil está isento. Desafios brasileiros. A taxa de natalidade está em queda desde os anos 90. A produtividade da força de trabalho brasileira ainda é baixa em comparação com países desenvolvidos. A educação financeira e digital está longe de ser universal. Por outro lado, o Brasil ainda possui uma janela demográfica positiva. A maior parte da população está em idade ativa. Se essa força for capacitada, o país poderá colher frutos por décadas. Lição para você, jovem. Aprenda a se tornar um profissional valioso. Não basta trabalhar. É preciso aprender, evoluir e aplicar seu conhecimento. Quem domina tecnologia, fala inglês, entende dados ou finanças pessoais, está anos à frente da média. 4. Preparar-se para crises. A diferença entre ser vítima e ser protagonista: crises virão, isso é certo. Mas a forma como você reage a elas é o que define o seu futuro financeiro. Dicas práticas para se blindar.
Tenha uma reserva de emergência. O ideal é guardar de 6 a 12 meses de custos mensais em uma aplicação de fácil acesso e baixo risco, como o Tesouro Selic. Fuja de dívidas ruins. Cartão de crédito e cheque especial não são extensão do seu salário. São armadilhas que prendem milhões de brasileiros em ciclos de pobreza. Invista com frequência, não com emoção. Estude fundos, ações, renda fixa. Invista todo mês, independentemente de subir ou cair. Tenha múltiplas fontes de renda. Freelancers, marketing digital, produtos, serviços. Internet democratizou o acesso a novas formas de ganho. Aproveite isso. Não caia em promessas fáceis. Se alguém te oferecer ganhos garantidos de 3% ao dia, fuja. Educação financeira também é saber dizer não. 5. O Estado, o dinheiro e você. Porque a liberdade financeira é mais que um sonho, a crise monetária atual revela uma verdade incômoda. Os governos precisam que você confie no dinheiro que eles emitem. Mas essa confiança é muitas vezes mantida à força, seja através de impostos, juros manipulados ou leis que beneficiam grandes bancos. A moeda só é aceita porque o Estado exige impostos com ela. Se você não paga, vai preso. É isso que garante sua circulação. Jim Rickards. Essa perspectiva assusta, mas também empodera. Porque ela mostra que você não precisa depender 100% do governo. Com educação e ação, você pode construir independência. Investir é um ato de soberania pessoal. Se você controlar o seu dinheiro, ninguém poderá controlar sua vida. Conclusão. O poder de transformar a próxima geração começa em você. O mundo está em transição. Entre guerras cambiais, colapsos demográficos e falhas monetárias, uma coisa permanece constante: a importância do conhecimento financeiro. Você, jovem brasileiro, não precisa ser economista para entender isso. Só precisa de 3 coisas: curiosidade, ação e persistência. O que você pode começar a fazer hoje? Leia um livro de educação financeira. Pai Rico, Pai Pobre. Do 1000 ao milhão, o homem mais rico da Babilônia. Abra uma conta em uma corretora e comece com $30 por mês. Estude vídeos e podcasts gratuitos. O conhecimento está ao almoço a um clique de distância. Converse com amigos sobre dinheiro. Troquem ideias. Aprendam juntos. Você pode ser a primeira geração brasileira verdadeiramente independente financeiramente, aquela que não vive de empréstimos, que investe, que empreende, que conquista a liberdade para viver a vida com dignidade e autonomia. Não espere que o sistema mude para você mudar. Seja o primeiro a mudar. Depois, ensine os outros.